Olá, meu nome é Kleber Carvalho e nesse vídeo eu vou falar sobre IBM Power. Então eu vou começar explicando sobre o que é o IBM Power e qual a vantagem de você usar IBM Power em IBM Cloud, na nuvem da IBM. Então, para começar, eu vou explicar o que é o IBM Power. IBM Power são supercomputadores ou servidores que foram projetados e vendidos pela IBM. Eles são projetados e vendidos hoje pela IBM. O nome Power, na verdade, é um acrônimo que significa o P é de Performance, o O é Optimization, o W significa With, e o E significa Enhanced e o R RISC, de arquitetura RISC. O nome Power está intimamente alinhado com processadores físicos que implementam a arquitetura Power. A família de servidores baseada em processadores Power é coletivamente referida como IBM Power. Então, sempre que você escutar falar em IBM Power, você está falando nesses servidores, nesses supercomputadores de grande porte que usam a arquitetura RISC. Então, para a gente explicar um pouquinho qual que é a diferença da arquitetura que a gente está acostumado a mexer, que é o x86, né? Que alguns falam Intel ou arquitetura AMD, e a arquitetura RISC. Um é a arquitetura CISC e outra é a arquitetura RISC. O Power é RISC. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre as diferenças aqui de arquitetura RISC e arquitetura CISC. Então, na computação, a arquitetura RISC, que significa Reduced Instruction Set Computing, né, de instruções reduzidas, é um computador com um conjunto reduzido de instruções, por isso RISC. É uma arquitetura de computador projetada para simplificar as instruções individuais dadas ao computador para realizar tarefas. Quando a gente compara as instruções dadas ao computador em um conjunto de instruções complexas, que é o que a gente já conhece, que é a arquitetura x86, ou Intel, ou AMD, que é a arquitetura CISC, que significa Complex Instruction Set Architecture, ou seja, é uma arquitetura de instruções complexas. Um computador RISC pode exigir mais instruções, mais código, para realizar uma tarefa, porque as instruções individuais são escritas em código mais simples. O objetivo é compensar a necessidade de processar mais instruções, aumentando a velocidade de cada instrução. Em particular, implementando um pipeline de instruções que pode ser mais simples, com instruções mais simples ainda. Os servidores IBM Power são baseados em arquitetura RISC. Já a arquitetura CISC, que é um computador com um conjunto de instruções mais complexas, por isso Complex Instructions, é uma arquitetura de computador no qual as instruções únicas podem executar várias operações de baixo nível, como uma carga de memória, uma aplicação aritmética ou um armazenamento de memória. Ou são capazes de executar várias etapas e operações ou modos de endereçamento em instruções únicas. O termo foi cunhado retroativamente em contraste com o computador em conjunto de instruções reduzidas, que é o RISC. Portanto, se tornou uma espécie de termo genérico para tudo o que não é RISC. Por isso que a gente fala que a arquitetura CISC, onde a característica típica de diferenciação é que a memória dos projetos RISC usam um comprimento de instrução uniforme, por qual todas as instruções se empregam de carregamento e armazenamento restritamente separados. Então, quando a gente fala hoje em arquitetura de processadores, né, e aqui a gente está falando bastante no processador, no código assembler. Se você pesquisar mais um pouquinho sobre arquitetura RISC e CISC, ele vai mostrar bastante código assembler, que é o código que está executando no processador. Mas só para a gente entender aqui, a gente tem hoje basicamente dois tipos de arquitetura. A x86, que é uma arquitetura CISC, né, Complex Instruction, e o RISC, que é a arquitetura do IBM Power, que é o que a gente está falando nesse vídeo. E a gente vai perceber que não só o IBM Power usa a arquitetura RISC. Existe um histórico aí no passado e hoje existem processadores de máquinas que usam a arquitetura
RISC. Então, a diferença entre processadores RISC e CISC. Então, aqui, ó, primeira linha, o RISC é um conjunto reduzido, enquanto o CISC é um conjunto complexo de instruções. Sempre que você vê a diferença dessas duas arquiteturas, você vai perceber instruções em código assembler, que é o que o processador executa. Ponto 2. O número de instruções é menor em comparação com o CISC. Né? Então aqui, ó, o RISC é menor e o RISC, as instruções têm tamanho maior. O modo de endereçamento são menores no RISC e são maiores no CISC. Funciona em formato de instruções fixas. O RISC funciona em formato de instruções fixas e o CISC já funciona em instrução variável. O RISC consome pouca energia. O CISC consome muita energia. Vocês vão ver que hoje a gente vai falar sobre processadores ARM, que são processadores que têm dispositivos mobile, que eles usam a arquitetura RISC por causa dessa economia de energia. 6. O processador RISC são altamente pipelines. E a diferença é que os processadores CISC são menos pipelines. Tá? O RISC ele otimiza o desempenho focado em software. Então a otimização do desempenho do hardware, né, de você aproveitar o processador, é feita via software. Enquanto que no CISC, né, no Intel ou no x86, que a gente chama aqui concentrado em hardware. O RISC requer mais memória RAM, enquanto o CISC, né, a arquitetura x86, requer menos memória RAM. Então aqui só para a gente comparar o que a gente tem hoje com a arquitetura RISC versus x86 ou CISC. Voltando um pouquinho para o slide anterior, é agora que a gente entende um pouquinho mais sobre a arquitetura RISC e a arquitetura x86, que é a CISC, a gente pode falar um pouquinho de exemplos de arquitetura. Então, na arquitetura RISC, a gente tem o que? O IBM Power, a gente tem o Apple M1, que é o processador lá da Apple, a gente tem os ARMs. Então, tudo que a gente está vendo aqui, ó, do nosso lado esquerdo, são arquiteturas RISC, que é a mesma arquitetura do Power. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, processadores ARM, né? O ARM, que é Advanced RISC Machine, ó, ARM, já na própria palavra vem a arquitetura RISC. Tem GPUs que tendem a ser mais RISCs, como a NVIDIA, a GPU da NVIDIA, ou a AMD. A AMD produz GPU também, aquela Graphics Core Next, que também são arquiteturas RISC. Já do outro lado, na arquitetura x86, na arquitetura Intel ou a arquitetura CISC, a gente tem o quê? Os computadores que a gente conhece hoje, os nossos computadores pessoais, né, o nosso PC, a arquitetura CISC. Então a gente tem servidores, o Intel, o AMD, todos fabricam esse tipo de arquitetura que é formada de CISC. Agora que entendemos a diferença entre a arquitetura RISC e a arquitetura x86, Intel AMD, vamos na página principal de IBM Power. Então aqui eu vou navegar no browser, tá? Eu tenho aqui meu browser. E no meu browser, né, no ibm.com/power, a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre o IBM Power. Então a primeira característica que ele fala aqui, bom, a gente está falando de servidores. Aqui a gente está falando de servidores junto com sistemas operacionais que a gente vai falar mais para frente. Então aqui a gente está falando de servidores, né? Então ele fala do Power, da arquitetura Power. Aqui tem os vários, né? A gente está no Power 10. Então aqui ele fala as várias máquinas que a gente tem hoje em Power. Então a gente começa aqui com o IBM Power, é o S1014. Ele coloca a característica aqui do servidor, tá? O S1014 é um servidor baseado em 4U Power 10 de um socket projetado para cargas de trabalho críticas de negócio usando AIX, IBM i ou Linux. E aqui a gente vai navegando nas outras abas. Ó. Tem o IBM Power S1, S1022, que é um de 2U, ou um 1024, que é um de 4U com Power 10 e 2 sockets. Temos aqui o E1050, que é um rack
A gente vai chegar também e vai falar a diferença disso de Scale Out e Scale Up. Esse aqui já é um rack, ó, um servidor em rack de 4 sockets de alto desempenho otimizado para aplicativos com uso intensivo de dados e implementações de nuvem híbrida. Então esses são outros exemplos de servidores. Vamos aqui, o E1080, ó, projetado para agilidade, o IBM Power E1080 foi projetado para dimensionar com segurança e eficiência as principais cargas de trabalhos operacionais e aplicativos de IA na nuvem híbrida. E por último, não menos importante, a gente tem o servidor Power, o servidor virtual Power em IBM Cloud, tá? Que é o foco dessa apresentação. Mas é importante a gente entender um pouquinho aqui do IBM Power. Então, qual que é a diferença do IBM Power? O IBM Power ele é conhecido por sua escalabilidade e desempenho com cargas de trabalho mais exigentes. Seus recursos superiores de virtualização e gerenciamento para flexibilidade, sua segurança é melhor isolamento e pilha integrada e sua disponibilidade líder por 13 anos consecutivos. Isso se soma a uma vantagem de TCO para seus clientes. Então existe uma vantagem, né? Até eu converso com alguns clientes e eles falam que o Power ele é um servidor muito confiável. As empresas compram esse servidor e praticamente usam muito pouco a parte de suporte porque ele vai funcionando e as empresas até esquecem que tem o Power lá dentro, tá? E assim, para falar um pouquinho dessa arquitetura, eu queria mostrar aqui no meu slide um pouquinho, aqui é um ponto importante, tá? A gente falou sobre as máquinas e aqui ó, tem ó, que eu até peguei isso aqui de um Redbook, tá? Ele fala aqui ó, que no Power 10, que é o último processador que a gente tem disponível no portfólio, a gente tem dois tipos. O Scale Up, que é crescer em servidores, então eu vou aumentando lá meus servidores, tá? E o Scale Out, que é quando você vai acoplando os servidores, basicamente um em cima do outro. Então, até a gente tem essa figurinha aqui, só para você entender um pouquinho desse conceito quando a gente fala em máquinas Power. Aqui tem um roadmap da arquitetura dos processadores, isso aqui é tirado até da documentação oficial do Power. Na IBM Cloud nós temos o Power 9 e a última versão que a gente tem aqui é o Power 10. Aqui é um pouquinho sobre na linha do tempo em Power, então ó, o Power 9 a gente tem basicamente desde 2018 e o Power 10 de 2021 em diante. Então aqueles hardwares que a gente viu ali na página da IBM são Powers 10. E quando a gente for falar em nuvem, nós temos Power 9 hoje no Brasil. Então esse aqui é um pouquinho da arquitetura e é legal esse desenho, eu gosto bastante dele. Por quê? Porque ele mostra o poder do Power. Então dentro do Power eu posso ter um virtualizador e eu basicamente posso ter o sistema operacional mais importante do Power, que é o AIX, né? A gente fala que o Power está para o AIX, assim como o Mac, a máquina Mac, está para o macOS. Então é um sistema operacional construído com hardware. Então o AIX sempre ele vai ter um desempenho melhor, ele vai usar os recursos melhores da máquina. Por quê? Porque é um sistema operacional Unix feito para rodar em Power, tá? Então temos aqui o AIX. E aqui a gente está mostrando, claro, um hypervisor, Power VM Hypervisor, que você consegue rodar vários outros sistemas operacionais. Então a gente consegue rodar, por exemplo, Linux nele. Então a gente pode ter uma partição AIX e outra partição Linux. E também o IBM I. O IBM I é o conhecido como o S400 ou o AS400. São máquinas aí um pouco abaixo do desempenho de um mainframe, mas é um sistema operacional também muito poderoso, que é o IBM I. Então esse é um exemplo de como funciona o hypervisor aqui de um Power. E a gente vai voltar na página do IBM Cloud. Então, por que isso é importante a gente entender isso? Porque a gente mostra aqui a confiabilidade do Power, né, que é 99,999. Então o ITIC, com mais de 1.500 empresas, em 28 mercados verticais, dá ao Power uma classificação de disponibilidade
de 99,999, são 3 noves, tá? E aqui ele mostra o relatório também. Seguro, 3,3 minutos. Né? A pesquisa diz também que o IBM Power apresenta 3,3 minutos ou menos de interrupção devido a problemas de segurança. Então o Power ele tem menos interrupções aqui na sua arquitetura, tanto de hardware quanto de software. Sustentável, 20%. A Monde vê um aumento de 20% no desempenho de aplicativos de usuário final para, por exemplo, SAP, né, o S4 e HANA, aumentando a eficiência operacional para entender os seus objetivos principais aqui. E pronto para IA, 5 vezes mais rápido. Simplifique as percepções de automação com inferência da IA 5 vezes mais power em sockets com processadores Power. Então, esses são alguns exemplos de o quanto o Power é uma arquitetura poderosa. Então, aqui temos os use cases de Power que você pode navegar. Temos a Bosch aqui, mais alguns outros exemplos, EcoGás, e você consegue aqui navegar em outros use cases, em estudos de caso de usuários que usam Power. E aqui é legal porque ele mostra para o que o Power é extremamente bom. Então aqui, cargas de trabalho do IBM Power. Tá? Então, SAP HANA. Então, Power ele é muito bom para você colocar SAP HANA nele. Então, as máquinas Power elas têm poder de simplificar e acelerar suas implementações de SAP HANA e o impacto que ela tem nos seus negócios. Então o Power ele é muito bom para isso. Tanto em máquinas físicas, que a gente está falando aqui, como em máquinas virtuais dentro da IBM Cloud também. O Oracle, aqui está a tradução, porque eu traduzi a página, mas o Oracle dá para fazer ele em Power também. Tá? Então fornece aí uma base de implementação do Oracle, do banco de dados Oracle, em cargas de trabalho, com vários benefícios. Você clica aqui para entender também esses benefícios. A gente consegue criar um cluster OpenShift em Power também. Então essa é uma vantagem também em Power. Então se você precisa aí ter um cluster, né, de container, você consegue instalar isso dentro de Power também. E aqui os sistemas operacionais, que não são menos importantes, que a gente já citou um pouquinho. A gente tem o AIX aqui, que é o sistema operacional principal para Power, né? O sistema operacional Unix feito para Power. A gente tem o IBM i, que é o sistema, basicamente o AS400 ou S400, antigo nome, tá? Que roda em Power. E temos alguns sabores de Linux que rodam também em Power. Então hoje a gente tem o Red Hat Enterprise Linux, que é o mais recomendado para você rodar, mas tem o SUSE Linux e outros sistemas operacionais que também rodam em Power. Aqui a gente tem alguns resumos de recursos, né, de fontes, que é artigos falando sobre Power. E é legal, se você quer conhecer um pouquinho mais de Power, entender aqui os vários, tem Redbooks, né, vários Redbooks legais, que são livros oficiais da IBM sobre Power, e vários relatórios aqui que falam sobre o Power, né, a vantagem de você usar Power, servidores Power e servidores Power dentro da IBM Cloud. Vocês podem ver que eu estou aqui na página de IBM Power, não é Cloud ainda. Então, ibm.com/power. E agora eu vou para a página ibm.com/Power Virtual Server. O que é o Power Virtual Server? É uma máquina virtual de Power em IBM Cloud. Então hoje a gente tem muitos clientes que compram um Power, mas eles querem ter um ambiente de dev ou até mesmo um ambiente de homologação ou até produção, expandir essas máquinas Power. Eles não precisam comprar máquinas, eles podem ter máquinas virtuais dentro da IBM Cloud. Tá? Então dentro da IBM Cloud a gente tem a opção de você rodar máquinas virtuais em Power dentro do IBM Cloud. E essa página aqui que eu estou mostrando é exatamente isso, ela explica isso. Então ela fala as vantagens de você poder rodar isso. Então aqui ele fala a vantagem de você rodar, que a gente já explicou, né? Os benefícios de você ter o IBM Power em IBM Cloud.
Aqui, ó, casos de uso. Então ele dá alguns exemplos de casos de uso para você rodar Power dentro de IBM Cloud, tá? Aqui ele mostra até um código de desconto, tá? Com $1.000 aqui, que é um VPC 1000 aqui, que você consegue usar e ter créditos até $1.000 para você começar a testar o IBM Cloud. Então essa página aqui é a página oficial de Power em IBM Cloud. E eu vou mostrar agora para vocês aqui como a gente entra em Power dentro do IBM Cloud. Então, ó, estou carregando aqui a página principal, que é o dashboard, tá? Vou aqui numa conta que a gente tem aqui de TechSale, que é a conta nossa. Vou aqui em catálogo e aqui eu vou em Compute. E aqui eu mostro todos os módulos de computing que a gente tem. E eu venho aqui e digito Power. Então aqui, ó, Power Virtual Server. Essa é a página de Power. Então basicamente o que eu preciso fazer? Preciso criar um workspace, tá? um local, um espaço de trabalho. E dentro desse workspace eu vou e crio meus servidores. Mas a gente consegue aqui fazer uma estimativa de Power, tá? Então aqui, ó, tem algumas perguntas, eu acho super interessante isso aqui, ó, algumas perguntas de Power. Deixa eu até usar um tradutor aqui, ó, para traduzir essa página, ó. E ele vai mostrar que aqui tem as perguntas frequentes. Então ele fala, ó, que o Power VS, né, Power Virtual Server, ele é recomendado para SAP, para SAP HANA, para Oracle, né? Ele tem o iX, o IBM i como sistema operacional e também o Linux. Então aqui ele fala sobre as ofertas que a gente tem de Power, Power E980 e Power S922, tá? Então a gente tem aqui os hardwares em Power que estão disponíveis. E aqui tem algumas perguntas que é interessante a gente pesquisar e até ler sobre para entender um pouquinho mais de Power. Mas eu vou aqui e vou criar uma estimativa de preço. Então eu venho aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma estimativa de preço de IBM Power. Então aqui, ó, do meu lado direito, eu escolho quantas instâncias eu vou colocar de Power, quantas instâncias de máquinas virtuais eu vou colocar em Power. Vou colocar uma instância só. Aqui a localização, ou seja, a região do meu Power. Eu vou colocar aqui em São Paulo 1. São Paulo 1 é região de São Paulo em um data center, tá? Então eu tenho Power em um data center dentro da IBM Cloud. Aqui é a máquina. Então o que eu posso colocar, ó, eu tenho duas máquinas. Lembra que eu falei do Scale Out e da máquina Enterprise? Então eu tenho essas duas máquinas aqui. Eu vou escolher essa S922. Ó, eu tenho um iX, vou colocar um sistema operacional iX, mas aqui eu posso selecionar outros sistemas operacionais, inclusive um Red Hat, ó, o SUSE, né? Eu tenho o Linux, o SAP para HANA, tenho o Linux SAP para NetWeaver, então eu tenho várias opções, ó. O próprio Red Hat tem uma versão SAP para HANA, o SUSE tem uma versão de SUSE Linux para HANA também. Então aqui a gente tem várias opções que a gente já pode configurar aqui na máquina. Eu vou escolher o iX aqui. Aqui, ó, é meu tipo de processador. Então eu posso ter processador dedicado, o servidor share, né, um processador share compartilhado. Eu vou colocar aqui compartilhado. Qual core? Então o mínimo aqui eu consigo colocar 0.25 de core desse servidor. E aqui ele explica, ó, o mínimo é um core dedicate ou 0.25 para servidor para core compartilhado. Aqui é a memória. Então aqui está uma memória, mas eu vou colocar 2, que é o mínimo que ele recomenda. E aqui está a parte de storage que eu posso selecionar. Então eu vou colocar aqui tanto o Tier 1 e Tier 3. Então aqui eu consigo colocar, ó, é o Tier 2 ou Tier 3. Né? Você pode selecionar aqui. Vou colocar Tier 3 e vou colocar 100 GB. Então quanto que ficaria essa máquina virtual nessas configurações aqui? Eu vou e calculo o preço aqui. Então veja só, fica em $67,23. Por quê? Porque aqui eu estou usando o meu valor em dólar Estados Unidos.
tá? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, Brasil. E daí, ó, eu venho aqui, calculo. Ele já calcula o preço mensal desse servidor. Aqui eu coloquei Tier 3. Então, se eu quiser aumentar, eu vou precisar de maior desempenho. Então, eu venho aqui e coloco o Tier 1. Então, ó, de 347, ele vai para 409. Lembrando que você pode ver na documentação aqui a diferença do Storage Tier 3 para Tier 1. Olha, ficou em 409, agora Tier 1, 2 GB de memória. E se eu colocar, em vez de colocar um AIX aqui, eu colocar um Red Hat Enterprise Linux. Vamos ver se o preço vai aumentar ou diminuir. O preço aumentou um pouquinho, tá? Então veja só, em muitos casos o AIX é até mais barato que um Red Hat. Então aqui é legal e eu venho aqui dar um save nele e eu posso criar uma máquina virtual. Então só para resumir o que a gente viu nesse vídeo, então a gente viu o que é o IBM Power, a vantagem do IBM Power, a diferença de arquitetura RISC com a arquitetura CISC, né, o x86, os benefícios, as vantagens de ter um Power e por que a gente consegue colocar um Power dentro da IBM Cloud. E hoje a nuvem da IBM, ela é a nuvem mais preparada para rodar Power. Por ser um computador feito pela IBM e distribuído pela IBM, então a nossa nuvem hoje ela tem a melhor máquina virtual em Power do mercado. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ajude você a entender um pouquinho do que é o IBM Power e qual a vantagem de rodar ele em IBM Cloud. Espero que você consiga tirar suas dúvidas e as vantagens dele, do IBM Power, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!